que eu queria falar nessa manhã é um toque é suficiente. Um toque só. Quase tudo que eu falo na igreja, eu apostilo, tá? Porque você tem... Tá caindo aqui. O cabelo que tá grande. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24 a 34. Só que o versículo 5, a parte B do versículo 24. O texto sagrado diz: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Eu perguntei para o Google, quanto que é uma multidão? Se você está ouvindo? Vai tirar esse? Quanto você diria que é uma multidão? O Google respondeu que uma multidão depende do lugar. Uma casa pode ter uma multidão. Ele estava numa casa uma vez, Jesus, e tinha muita gente, e alguém queria levar um doente até os pés de Jesus, e não pôde entrar por causa da multidão. Quanto é uma multidão dentro de uma casa? 50, 60, 70 pessoas? Fizeram um buraco e desceram a pessoa em frente de Jesus. Eu acredito que multidão aqui era multidão mesmo. Era grande a multidão que estava comprimindo Jesus. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão dos médicos. Tem alguém sofrendo hoje aqui? Está padecendo na mão dos médicos e dos remédios? Eu tomo alguns. Juntando tudo que eu tomo durante o dia, são 13 comprimidos. Para quem é aposentado, para comprar remédio, 60% do salário vai nos remédios. O que sobra a gente tem que se virar, né? Essa mulher gastara tudo que tinha, e segundo o texto, estava indo a pior. A pergunta é: como é que você está hoje? Por que você veio na igreja hoje? Você esperava receber o quê? Algumas pessoas vêm na igreja no domingo para não receber um telefonema na segunda-feira. Oi, irmão, tudo bem? Senti sua falta domingo. Eu venho na igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho dito algumas vezes, vou dizer mais uma. Eu tenho um privilégio. Eu fui jubilado. E o culto da minha jubilação foi em Brasília. Tinha 52 pessoas para serem jubiladas. Presente, acho que tinha 30 ou 32. Os pastores não foram receber a condecoração. E quando o secretário executivo do Supremo chamou Cloriovaldo, e quando terminou o culto, ele falou: eu quero fazer uma observação. O único pastor que está aqui com toda a família é pastor Cloriovaldo. Falou: para os pastores vai ter uma janta após o culto. E a família do pastor Cloriovaldo está convidada para jantar com a gente. Aí eu pensei o seguinte: bom, agora eu estou aposentado e vou descansar. Sou pastor auxiliar de uma igreja e trabalho no Desafio Jovem.
em Rio Claro, tentando recuperar a vida de viciados. E vou todo dia. E esse mês de dezembro eu fiz 75 anos de idade. E já passei por quatro infartos. E estou aqui. Sabe por quê? Eu quero fazer parte da multidão que está comprimindo Cristo. Eu quero acompanhá-lo. Sabe por que essa multidão seguia Cristo? Porque naquele tempo não tinha jornal. A divulgação era feita boca a boca. E diz que essa é a melhor propaganda que existe, boca a boca. Você encontrou Cristo? Fala para o teu amigo, fala para o teu parente, fala para o teu tio, para a tua tia, para o teu avô, para a tua avó, que agora você é salvo. Essa é que é a propaganda. Cristo curava a pessoa e dizia o seguinte: não fala para ninguém. Se acha que eu não andava, agora eu estou andando, eu não vou falar para alguém que Cristo me salvou, que Cristo me libertou? Essa era a multidão que seguia Cristo. Mas essa multidão que seguia Cristo foi a multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. De que lado da multidão nós estamos? Mas vamos lá. Ela gastou tudo que tinha, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Quantas e quantas pessoas hoje tratam com tantos médicos e estão indo a pior? O que fazer? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Quem é essa mulher? Não sei. Nem o nome dela é falado. Da onde ela veio? Ela era judia ou gentia? Não sei. Uma mulher que 12 anos vinha sofrendo. Ela ouviu falar: vou procurar esse Jesus, porque ele tem a solução para mim. O que você tem ouvido falar de Jesus? Paulo disse: aquilo que viu, ouviu e aprendeu, isso eu devo fazer o quê? Devo fazer o quê com aquilo que eu ouvi e aprendi? Passar para frente. Ela ouviu e correu para tocar em Jesus. Vamos lá. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Eu toquei no pastor e o menino tocou em mim. Só senti o toque. Nunca uma pessoa tocou em Jesus e saiu igual antes de tocá-lo. Quem toca Jesus tem a vida transformada. Se já foi tocado por Cristo, você, sua família, nós temos obrigação de ser diferentes. Porque Ele nos tocou, nós tocamos em Jesus. Ele é o nosso Senhor. E se Ele é meu Senhor, eu sou escravo dEle. Escravo só tem uma coisa para fazer: obedecer ao seu Senhor. Tem 2 textos da Bíblia que eu gosto demais. Um deles está em Salmo 119, versículo 4. Diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos, para que à risca os cumpramos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Não é o dever de todo presbiteriano, nem de todo batista. É dever de todo homem. Como é que você está diante disso? O que a mulher fez é: se eu tocar Jesus, eu vou ficar curada.
Então, não importa a condição que eu esteja, eu vou tocar Jesus. Aquela mulher não podia estar no meio da multidão? A pessoa na condição dela, quem se aproximasse dela, ela tinha que gritar: estou impura. Ela não se importou com o problema, nem com a dificuldade, mas ela quebrou todos os tabus possíveis. Eu quero tocar em Jesus. E ela foi e tocou em Jesus. Imediatamente foi curada. Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do flagelo. Quem é curado por Jesus não precisa ir em fisioterapeuta, nem fazer qualquer exercício. O que estava deitado na maca, ele falou: levanta, pega o teu leito e vai embora para casa. Ele levantou, pegou o leito e foi embora para casa, sem qualquer fisioterapia. O que era gago, ele tocou na boca do gago, fala, e o cara saiu falando maravilhas. O que é que nós temos feito depois do toque de Jesus? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Eu queria estar lá. Eu queria ver o Pedrão. Com certeza, os discípulos disseram: Senhor, olha o tamanho da multidão. Um monte de gente tocando o Senhor. O Senhor pergunta: quem me tocou? Percebe? Meu filho mais velho sempre fala que Deus é bem-humorado. Ele é bem-humorado mesmo, com ele não tem tristeza. Olhou: quem que me tocou? Um monte de gente tinha tocado Jesus. Agora vamos na frente. Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Se fosse hoje, alguém ia perguntar para Jesus: isso é pegadinha? Tem alguém gravando isso aí? Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscio do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Eu imagino diante do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis, ele perguntar: quem me tocou? Essa mulher, sentindo-se curada, falou: agora vem uma repreensão, né? Porque eu toquei nas vestes dele. Atemorizada, disse: quem foi que tocou no Senhor? Fui eu. Prostrar aqui é se jogar no chão com o rosto em terra. Ela falou para Jesus: quem tocou no Senhor fui eu. Como eu disse, ninguém sabe de onde veio essa mulher. Qual a base doutrinária que ela tinha, qual a confiança que ela tinha, não se sabe nada. Sabe que era uma mulher que está doente. Agora olha o que Cristo diz no verso 34. Ele lhe disse: filha, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Filha, vai em paz. A paz que Deus nos dá não é a paz que o mundo dá. A paz do mundo é efêmera. Começa no sábado e termina na terça-feira do carnaval.
O restante do ano é para pagar a consequência desses dias. Alguns perdem a vida, outros perdem família, outros perdem saúde e daí por diante. E uma festinha agora aí de formatura, a consequência da formatura mandou 16 pessoas para o hospital. Das 16, um morreu e tem uma gravemente entre vida e morte, porque tomou bebida com metanol. Eu e a minha esposa, nós ficamos hospedados numa hospedaria, chama-se Rancho da Cachaça. É um hotel, tipo fazenda. E na hora o cara falou, eu vou dar uma palestra para mostrar para vocês o que é pinga. Eu fui lá. Ele falou, 90% do que a turma toma no bar é metanol. Ele falou, eu coloco 2.200 quilos de cana e tiro de 180 a 200 litros de pinga. Essa pinga é artesanal, custa caro, mas você está bebendo suco da cana. Sabe que os caras vendem naquele potinho assim, de R$5? É álcool puro. Uma grande porcaria. A mulher ficou livre do mal e Deus disse, vai para tua casa, filha. Tranquila. Qual a dificuldade que você tem na vida? Você precisa de uma solução de Deus. Se você precisa, eu vou falar para você hoje que você deve tocar Jesus. Enfrente a barreira, enfrente a multidão, enfrente os parentes, a mulher, o marido, os filhos, toque em Jesus. Porque todo mundo que toca nele tem a vida transformada. Eu tenho o costume de fazer as minhas lições e eu faço algumas perguntas, né? Eu não vou fazer aqui não, porque eu estou doido para comer esse pão aqui, mas eu vi que ele não é pão, né? Nós temos que aprender a comer o pão da vida, né? Pastor, tem uma frase aqui. Qual que é essa frase aí? Reconheça gente, primeira coisa, reconheça sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Eu tenho as minhas. Você sabe qual é a sua? Aonde eu encontro solução para os meus problemas? No médico, psicólogo, psiquiatra? Quem que é o nosso médico? Tem um versículo em Mateus, eu não sei onde está, mas eu sei que muita gente sabe aí. Ele diz assim, primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão... Quanto? Mateus 6,33, é isso mesmo. Você tem buscado a Cristo? Para que as suas necessidades sejam satisfeitas? Eu mandei uma mensagem hoje. Tem muita gente que recebe a minha mensagem aqui da igreja. Alguém já escutou a mensagem hoje? Não? Fala. Qual o texto que eu usei? É um imperativo e uma promessa. Esse foi o tema hoje de manhã cedo que eu mandei as mensagens. O que eu tenho dito em algumas igrejas, vou dizer aqui. Eu tenho um grande privilégio e faço questão de usá-lo todo dia. Eu não vou para a cama sem ler a Bíblia. E a hora que eu saio da cama, a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Mando mensagem diária mais ou menos para umas 700 pessoas. E eu calculo dessas 700 pessoas, umas 3.000 pessoas no Brasil é atingido pelas minhas mensagens. Só a irmã de César, ela recebe as minhas mensagens e manda para 80 pessoas. Tem um presbítero lá em Rio Claro,
que ele tem quase todos os presbíteros da igreja presbiteriana no seu celular. Ele recebe a minha mensagem e manda para esse grupo. Volta e meia, um pastor lá do Maranhão liga para mim: você que é o pastor da oração? Eu falei: sou eu mesmo. Ele falou: estou esperando você vir um dia, que é só mandar passagem, eu estou indo, irmão. O dia que você mandar, eu vou. Aleluia por isso. Sabe por quê? Porque eu tenho que reconhecer qual é a minha necessidade. Eu só reconheço a necessidade quando eu aprendo a ler a Bíblia e orar. Tem um corinho que a gente cantava quando eu era pequeno: leia a Bíblia e faça... E que mais? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se você não quiser crescer, não ore e não leia a Bíblia. Sabe por quê? Porque você vai diminuir. Reconheça a sua necessidade. Tempo e dinheiro nem sempre são capazes de resolver problema. Porque se dinheiro resolvesse problema, Big Job não estava morto. Silvio Santos não estava morto. Dinheiro não resolve problema. O que eu preciso é reconhecer diante de Deus e saber que o que eu preciso é tocar em Jesus. A orla que Jesus usava, o manto que ele usava, tinha uma fita azul bem embaixo. Aquela fita azul no sacerdócio tinha um significado muito importante. Eu tenho certeza que quando a mulher foi aí que ela tocou na veste de Jesus. Primeiro, ela reconheceu a necessidade dela. Ela já tinha gasto dinheiro, já tinha corrido atrás de vários métodos, não resolveu? Cristo resolve. Sabe por quê? Porque aonde tem a minha impossibilidade, começa a possibilidade dele. Quando não tem mais caminho para mim, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer resolver seu problema? Vai até Jesus, toca nele. Tem uma outra frase aqui. Reavalie seus objetivos. Embora eles sejam muitos, há apenas um caminho. Faça o necessário para alcançá-lo. A igreja que eu frequentava até pouco tempo lá em Rio Claro, terceira igreja presbiteriana de Rio Claro, lá tem um cidadão, ele é bem mais forte que eu. Deve pesar uns 130 quilos mais ou menos. É dono de uma padaria. E ele ajuda o Desafio Jovem dando pão. E eu busco pão nessa padaria para o Desafio Jovem de graça. Ele fez uma viagem de motocicleta. Ele saiu de Rio Claro e andou 8.700 e poucos quilômetros em cima de uma moto. Ele falou: foi muito gostoso, nós estávamos em 12 pessoas. Mas quando eu desci da moto, a sensação que eu estava sentado nela. Ele falou deitado na cama. A mulher falou que eu pulei quase toda noite. E aí ela perguntou para ele: mas o que aconteceu? Ele falou: eu estava sonhando, passando nas saliências de moto. Estava balançando na cama. Eu perguntei para ele, tinha muitas placas indicando o caminho. Agora diz que ele vai fazer outra viagem de moto e vai até na Argentina. O que ele quer fazer? Ele vai, quando ele chegar na Argentina, a mulher vai de avião, aí ele vai visitar um lugar na Argentina que só tem pedra. Mas ele quer ir lá com a esposa. Aí quando ele voltar, ela pega o avião e ele continua a viagem. Essa viagem ele falou que ia andar mais ou menos 13 mil quilômetros. Se eu andar esse tempo, quando eu descer, eu vou ficar com a perna aberta, acho que uns 2 dias. Eu vou ficar em cima de uma motocicleta, e a motocicleta dele é 1.250 cilindrada, é um monstro de máquina. Diante de todas as placas, diante de todos os convites que você recebe no dia a dia, qual deles você segue? Que direção você toma?
Eu trabalho com viciados em droga. Eu digo, quando você vai embora para casa, não pensa que vai ser diferente, tá? O traficante vai esperar você na porta da sua casa. O que você vai fazer? Vai aceitar o convite dele? Ou vai continuar com o convite de Jesus? 60% volta para as drogas. Do meu tempo lá, 2 pessoas já tiraram a vida. Um rapaz chamava Odival. Em 9 meses, foi o rapaz que mais decorou versículo. Ele teve uma discussão com a mulher por causa do celular. Ele viu uma coisa no celular e brigou com a esposa. Em vez dela deletar aquilo, ficou no celular. Aí ele está no desafio. Uma vez por mês, eles vão para casa para passar com a esposa, a família. Passou a mão no celular dela, o que ele encontrou? Aquilo do passado. Ele veio do desafio, pegou as coisas dele e estou indo embora. Eu encontrei ele no portão do desafio. Onde está indo? Estou indo embora. Rapaz, você está aqui 9 meses? Falta 3 meses para terminar? A parte mais difícil você já passou? Não, pastor, para mim acabou. Quinta-feira. Chegou na casa dele, ele andou do meio do mato, lá na fazenda do desafio, até Santa Gertrudes a pé. Eu encontrei ele 8 horas. Ele chegou na casa dele às 2 horas da tarde. Como a mulher trabalha, ele foi para casa da irmã. A esposa chegou à noite e ele foi para casa dele. Aí passou de quinta para sexta. Sexta ele andou com a esposa, passeou. No sábado ela saiu para o trabalho e ele saiu junto. Ela foi para o trabalho e ele foi para a pista. Aí ficou olhando, vinha vindo um carro com bastante velocidade, ele falou, ele não vai parar. E pulou de cabeça na frente do carro. Morreu na hora. Fui fazer o ofício fúnebre desse rapaz. Que coisa terrível. Cheguei no desafio, esperei 3 dias e liguei para a esposa. Ele deixou alguma carta? Deixou. Fotografe e manda para mim. Essa carta ele pediu perdão para 3 pessoas. Para quem ele deveria pedir perdão, ele não pediu. Ele pediu perdão para a esposa, para a irmã e para o pastor Cloriovaldo. Ele falou, eu aprendi muito com o senhor e estou jogando tudo na lata do lixo. E jogou mesmo. O outro foi monitor lá no desafio. Eu entrei, ele era monitor do desafio. Foi mandado embora porque ele não sabia, mas o carro do desafio tem rastreador. 11 horas, ele pôs o pessoal para dormir, 11 horas ele saiu e foi para a cidade. Foi direto na biqueira. Pegou o produto, colocou um cara no carro e foram para o motel. Saiu do motel às 3 horas da manhã. Aí quando ele chegou no desafio, o carro do diretor estava lá, ele já tremeu. De manhã cedo chamaram ele, me chamaram. Tentaram ouvir dele, aonde ele estava. Ele não falou. Aí o diretor falou, eu sei onde você foi. Você saiu daqui, você foi na biqueira, pegou o produto, pegou um cara, entrou no motel e saiu 3 horas da manhã. Está aqui agora. Aí terminou a reunião, eu desci, fui dar aula. Sabe o que ele falou para o diretor? Estava com vergonha de mim. De mim não tem vergonha, não tem vergonha de Deus? Ele deixou o desafio, porque mandaram embora e indicaram uma casa em Bauru. Ele foi e ficou 3 meses. Largou Bauru, casou, estava trabalhando bem. Um dia ele caiu de novo, usou droga, a mulher falou, eu não quero drogado aqui. Ele alugou um quartinho. A mulher ligou 2 dias direto para ele e não respondeu. Ele foi lá e falou para a mulher, a senhora tem a chave do quartinho? Tem. Abriu, ele estava morto. Uma overdose. Qual o caminho que eu devo seguir? Tem muitos convites, muitas direções. Mas tem uma só que eu e você temos que seguir. E essa é Jesus. Tem mais uma frase aqui. É a última. Marley, você consegue ler aí? Coitado, né? Tem óculos.
Recomece sua história. Temos a oportunidade de um novo amanhecer, cada dia da nossa vida. Nunca é tarde para ser feliz. Irmão e irmã, quem é casado e está com a esposa aí, você tem problema com a sua esposa? Tem alguma diferença? Não espere para amanhã. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes minha voz, não endureçais o vosso coração. Acerta logo, porque eu não sei até que dia eu vou viver. Pode ser que saindo daqui um carro me atropele e mata. Sabe por quê? Porque eu tenho que reconhecer a minha necessidade. Eu preciso saber me apresentar diante de Deus. Por quê? Porque eu preciso tocar nele. Mas se ele tocar em mim, minha vida é mudada. Se eu tocar nele, minha vida é mudada. E é nessa mudança que eu e você precisamos viver. Eu quero terminar com um texto da Bíblia. Eu queria que você abrisse junto comigo. Livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, versículos de 11 a 13. Eu queria que você não esquecesse desse texto, porque o que ele fala aqui é muito importante para mim e para você, porque é para nós que ele está falando isso. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Alguém tem a nova versão internacional da Bíblia aí? Você tem? Ele vai abrir, eu vou mandar ele só o versículo 11, nessa versão aí da Bíblia. Ele fala um negócio pouquinho diferente da que eu li aqui, mas é muito importante que está lá. Jeremias 29, 11. Chegou? Sou eu que sei os planos para vocês. Sabe que planos? De prosperidade, não é isso? E que mais? E não lhes causar dano. Mas que planos que ele tem para dar aí? Esperança e futuro. Qual é a sua esperança e qual é o nosso futuro? Nós temos uma palavra que a gente tem costume de dizer, Maranata. O que quer dizer Maranata? Vem, Senhor Jesus. Essa é a minha esperança, esse é meu futuro, e com Ele, para a glória celestial. E para tanto, eu preciso reconhecer minha necessidade. E sabe o que mais? Tomar a decisão certa. Porque convites aí fora se vai receber muito. Muito mesmo. Eu pastorei essa igreja há muito tempo atrás. E deixei essa igreja porque o pastor me chamou a atenção e me tirou de todos os cargos da igreja por uma fofoca que ele soube. Mas não veio perguntar para mim se era real ou não. E me disciplinou. Depois de 2 anos e pouco, eu assisti na assembleia. Ou tem alguém que gostaria de alguma coisa falar na assembleia? Eu levantei a mão. Eu tenho. O que você tem? Eu quero voltar a ser membro dessa igreja.
Aí eles pediram para eu sair, discutiram lá, me chamaram de volta, você foi aceito. 2 ou 3 meses depois, todos os cargos que eu tinha na igreja voltaram na minha mão. E estou até hoje. Sabe por quê? Porque a seta que indica a eternidade, que é por meio do sangue de Cristo que nós vamos hoje nos lembrar, que é o sacrifício vivo para nos dar vida e paz perenal, é Jesus. Eu tive tempo de dar meia volta e voltar. Tem muita gente que não consegue. O que eu estou dizendo para você hoje, aproveite a oportunidade enquanto você está vivo. Só terminando, o pastor me permite, um rapaz foi na Grécia. E tudo que ele viu na Grécia era coisa fantástica. Porque na Bíblia, os judeus queriam sinal e os gregos sabedoria. Então você quer sabedoria, vai para a Grécia. Então o cara foi para a Grécia e viu muita coisa interessante. Mas chegou numa praça, tinha uma estátua completamente diferente de todas que ele tinha visto. Essa estátua estava na ponta dos pés. Tinha cabelo só em cima, atrás não tinha nada. E tinha asas. Então tinha algumas perguntas na estátua. Qual a primeira? Por que você está na ponta dos pés? Falou, porque cada lugar que eu passo, eu paro muito pouco tempo. Por que você tem cabelo só atrás? Porque se eu passar, ninguém me segura pelo cabelo. E por que você tem asas? Porque eu passo rápido. Qual é o seu nome? Oportunidade. Oportunidade muitas vezes não bate 2 vezes na mesma porta. Hoje você tem a oportunidade de dizer para sua esposa, para o seu filho, dizer para Deus, Senhor, errado sou eu. João disse, importa que o Senhor cresça e eu diminua. Como começa a oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, não é o meu, não é o do pastor. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. É o nome dele é que merece hoje receber um abraço e dizer, eu sou teu. Faça de mim o que o Senhor quiser. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, aquela mulher tocou as vestes de Cristo. O que nós temos hoje para tocar as vestes de Jesus é a Tua Palavra. Ajude-nos, ó Pai, no investimento da leitura, do estudo, da meditação da Tua Palavra. Que essa Palavra fale alto na nossa vida, porque ela é o único endereço para a eternidade. E que eu e você que está me ouvindo nesta manhã possamos dizer com muita alegria e convicção, até aqui o Senhor nos ajudou. E vamos contar com o Senhor para o restante dos nossos dias. Vamos aprender a tocar em Jesus diariamente. Essa é a oração que eu faço, agradecido no precioso nome de Cristo. Amém.